Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Linares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus seja presente no lar de cada um de vocês. Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o capítulo de número 78 tem como título o nome Verdade e Fantasia. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? O versículo selecionado por Emmanuel é uma fala de Jesus que faz parte do discurso dele a respeito da missão dele. E está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 45. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Duda, o que Emmanuel fala para nós hoje? André, Emmanuel traz aqui hoje que nós temos uma dificuldade de separar a verdade da fantasia. E muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho e não sabemos enxergar a diferença entre que vai existir entre a verdade e o charlatanismo. Então, Emmanuel hoje vai chamar o charlatanismo de fantasia. Por isso que o nome do capítulo se chama Verdades e Fantasias. E o sucesso, infelizmente, desses charlatões sobressai aos cultivadores da verdade. Emmanuel está chamando aqui cultivadores da verdade todos aqueles que estão aí propagando a boa nova, todos aqueles que estão dando prosseguimento nos ensinamentos de Jesus. Então, esses são os cultivadores da verdade. E para esses, a humanidade reservou os piores tratamentos possíveis, né? Nós tivemos o mestre que foi crucificado, tivemos muitos casos de fogueira, açoitamento, porque muitos estão preferindo acreditar naquilo que os charlatães estão propagando, porque eles têm um poder de persuasão muito grande, né? Então, eles preferem acreditar nesse poder de persuasão, porque eles trazem a verdade, que ele vai dizer aqui como a fantasia, de uma forma muito facilitada. Então, eles encobrem as falhas, eles disfarçam as realidades duras. Emmanuel até usa aqui que eles usam disfarce dourado, né? Ele traz esse termo. Então, ele deixa tudo mais simples, quando, na verdade, ele está só fantasiando a verdade. E ele usa um termo aqui, uma frase muito interessante, que chama assim: o charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela, ele usa o termo clientela, mais numerosa e lúcida. Então, as técnicas usadas por eles, né, como os elogios, parece ser melhor apenas na aparência mesmo, né, leva uma presunção muito grande, porque eles são muito presunçosos, porque ele usa um termo aqui dizendo a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. Então, todo esse termo, todo esse jogo usado pelos charlatões iludem muito, porque parece mais fácil, né? São grandes fantasias. Então, eles são presunçosos porque eles acreditam que estão persuadindo mesmo essas consciências. E Emmanuel chama a atenção que isso são grandes fantasias. E ele diz aqui que não podemos crer nisso, né? É preciso assumir e entender que esse serviço de iluminação é difícil. Precisamos encarar essa realidade e começar, né, pelo nosso esforço de regeneração de nós mesmos. É muito difícil. É difícil entender, né, que não vai ser simples o caminho, mas nós precisamos assumir essa responsabilidade, saber que esse exercício de melhorar, de vencer nossos vícios morais, vai ser difícil. E essa compreensão, o Emmanuel nos chama a atenção aqui hoje, é necessária para que a gente possa continuar dando prosseguimentos no nosso trabalho e no nosso aprimoramento moral. Porque se eu acreditar que é fácil, que vai ser fácil livrar dos meus vícios, que o caminho é simples, que não tem dificuldades,
quando eu começar a viver e tentar meu aprimoramento e passar pelas provas, pelas dificuldades que nós sabemos que são inúmeras, nós vamos desistir, nós vamos achar que estamos no caminho errado, que esse caminho não é fácil, que o caminho está estreito demais, que a porta está muito estreita, e quando, na verdade, esse é o caminho. Jesus já nos disse sobre isso. Então, precisamos assumir essa dificuldade, não viver em fantasia e não acreditar que vai ser simples, quando, na verdade, é muito difícil. E essa compreensão que Emmanuel espera aqui de nós hoje. André, qual história pode complementar a nossa reflexão aqui de hoje? Eu lembrei aqui de uma passagem de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20, e Jesus fala a respeito dos falsos profetas. E aí, eu vou dar uma lida aqui nos versículos para a gente poder se situar. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos o conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Então, aqueles que se dizem intermediários, médiuns, profetas, enfim, pessoas que trazem os ensinamentos de Deus, as palavras de Jesus, nós vamos reconhecer eles por suas obras, o que eles fazem, como eles agem, o que eles dizem a respeito do quê. E quando fala aqui, essa é uma frase muito forte de Jesus, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, o que diz isso aqui? É que na hora que você percebe direitinho que isso não está produzindo nada de bom, ou que o que a pessoa está dizendo, você não está tirando nenhuma verdade disso, nenhum conhecimento bom disso, a pessoa vai ser esquecida. Ela não vai ter mais audiência, não vai ter mais reconhecimento dos outros, porque a palavra dela vai ser vã, vai ser uma palavra oca, que não tem profundidade, não tem conteúdo para se sustentar. Então, hoje, nesse ensinamento de Emmanuel aqui, hoje eu fiquei muito com essa passagem aqui de Jesus, porque nós temos que tomar cuidado, o que a gente está ouvindo, o que a gente está se deixando levar, por quais palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, eu selecionei o trecho que Emmanuel traz, para completar e encerrar, concluindo este capítulo assim. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas apesar de tudo, para nossa felicidade, faz preciso atender a verdade enquanto é tempo. Emmanuel aqui está nos chamando a atenção e nos conscientizando para que a gente não perca tempo, porque tempo é a oportunidade de serviço, é a oportunidade de melhoramento. Então, precisamos entender esses desafios que levam ao nosso aprimoramento e saber aproveitar essas oportunidades e, como o André trouxe aqui, não deixarmos levar para aquilo que parece bonito, para aquele caminho que parece fácil, Desde os tempos de Jesus, nós já temos contato aí com os falsos profetas e eles estão aqui, vão continuar aí por um tempo. Então, vai sempre aproveitar dessa nossa fraqueza ou da nossa tendência a ir para um caminho mais fácil, um caminho mais curto. E o André hoje trouxe aqui exatamente, uma ótima definição para não sermos enganados. Entender qual que é o fundo da mensagem, qual que é o fundo moral, o que está trazendo, qual que é o benefício a termos dos ensinamentos de Jesus, o que está se atendo a esses conceitos, a esses ensinamentos que estão sendo trazidos. Então, o fundo, analisar o fundo moral, os ensinamentos, a vida que a pessoa está levando, ela está pregando o evangelho nas atitudes. Então, dessa forma, a gente vai conseguir sempre
separar aí a verdade da fantasia. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, que eu gosto muito de ver sobre crítica de cantores, assim, né? Crítica no sentido, assim, da pessoa consegue cantar bem. Então, assim, a pessoa que canta bem, ela pega e ela faz ao vivo, né? Pega um violão e canta. Agora, os outros que não têm esse dom, que precisam, digamos assim, de aplicativos para poder ficar afinado, para ele não desafinar, a pessoa não canta ao vivo. E aí, quando vai cantar ao vivo um show, aí tem muita fumaça, tem fogo, tem luz colorida, coloca um monte de coisa, um monte de apetrecho, né? E aí eu fiquei lembrando aqui que o Emmanuel fala o que você disse aqui antes a respeito, um disfarce dourado, né? Então você envelopa essa coisa de uma maneira tão bonita que você chama atenção só para a forma. Mas quando você vai olhar o fundo, não tem nada, é raso, é vazio. Então eu lembrei disso também. É verdade. Porque todos esses efeitos, essas situações mais mirabolantes, né, podem chamar a atenção dos nossos olhos para palavras bonitas, né? Às vezes o Emmanuel já chamou atenção aqui hoje nesse capítulo pelo grande poder de persuasão, né? São espíritos que têm aí um poder de convencimento, de nos convencer e usar muito bem esses artefatos, né, para usar esses disfarces dourados. Então, um bom comparativo que você trouxe aqui hoje. Então, que nós não nos deixemos levar, né, por essa, só pelo visual, né, que a gente enxergue realmente com os olhos da alma, para realmente ouvir e enxergar com o nosso espírito. Porque aí nós podemos usar, né, esse belo filtro para separar os ensinamentos que estão sendo tão juntos. Eu espero que vocês, para a semana que vem, refletirmos o próximo um capítulo que é o capítulo de número 79, que se chama A Cada Um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Essa é uma fala de Paulo que está lá em Atos, capítulo 14, versículo 10. Até sábado que vem, que a semana de vocês seja abençoada, de muito aprendizado, que cada um possa resplandecer no seu coração o Evangelho de Jesus. Até sábado que vem, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.